Fala pessoal, sejam bem-vindos para o primeiro capítulo do Kendra Podcast. Eu sou Franklin Saraiva. Meu nome é Tislaine Alcântara. Bom, pessoal, o primeiro tema vai ser... Qual vai ser o primeiro tema, Tis? Gente, o primeiro tema do nosso podcast é um tema que praticamente é obrigatório para quem quer empreender. O tema é contabilidade, o maior parceiro do empreendedor. E maior mesmo, né? Acho que um dos Isso. sócios, né? Além do governo, a gente vai falar sobre isso. Mas para falar sobre esse primeiro tema tão importante, tão relevante para todo o empresariado, a gente convidou aqui duas pessoas especialíssimas. O nosso primeiro convidado é Felipe Félix, e aí eu vou ler um pouquinho das credenciais dele aqui para você. Então, o Felipe é advogado ordenado, é também formado em contabilidade, ele é fundador da Valência Félix Advogados Associados, não é isso? Isso mesmo. E também CEO da MPK Contabilidade. Felipe, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no nosso Kendra Podcast. Obrigado, Franklin, Tiz. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês do nosso dia a dia, nossas dores, nossas alegrias. Enfim, espero que venha muita coisa boa. E também temos aqui como convidado Kaique Valença, também advogado, também formado em contabilidade, CEO da MPK Contabilidade, jovem como o Felipe, são ambos muito jovens, e a gente vai bater um papo aqui sobre a importância da contabilidade e principalmente na visão de pessoas tão jovens. Então, meninos, muito obrigado. Kaique, obrigado por aceitar também o convite. Eu que agradeço. A MPK Studio está disponível para todos vocês que queiram criar o seu podcast. Então está aqui toda a estrutura, nós temos aqui uma assessoria, a Cádia está aqui nos bastidores acompanhando, ela é a nossa assessora, ela que vai estar em contato com você se você quiser, então o número a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Enfim, falar também dos nossos outros patrocinadores, nós temos aqui a Valência Félix Advogados Associados, que também é patrocinador do Kendra Podcast, tá? Nós temos a Parcad, escritório virtual, você que está querendo abrir seu negócio e quer evitar os gastos iniciais com estrutura, você pode optar por abrir um escritório virtual aqui também, na Parcad Escritório Virtual. Temos também como nosso patrocinador e aqui nosso operador de mesa, o Márcio, que faz parte da equipe da Digital, que é a agência de marketing digital, né? Quem cuida do nosso marketing, que está fazendo nosso staff aqui no Kendra Podcast, e também a Dualtech Soluções Tecnologia, quem cuida do aparato tecnológico do estúdio, da MPK e das empresas do pool aqui, que fazem parte do nosso ecossistema empresarial. Então, acho que a primeira pergunta, né, é, meninos, para vocês, qual a importância da contabilidade numa empresa, seja ela uma empresa já constituída, uma empresa a constituir, na visão de vocês, quão importante é a contabilidade? Olha, veja bem, Franklin, a contabilidade, historicamente, ela faz parte da civilização humana desde que o humano tem relações sociais. Então, a contabilização, a organização de bens, patrimônios, isso sempre existiu. Desde a época do período das cavernas lá, até hoje ela só foi se profissionalizando, né? Como tudo, como todas as áreas. Então hoje a contabilidade, o empresariado, ela passou a ver que a contabilidade ela não é mais apenas uma obrigação. Isso agora eu falo a contabilidade moderna, né? Ela não é mais aquela coisa chata que a empresa tem que fazer para cumprir regulamentação do governo, não. A contabilidade ela virou um verdadeiro parceiro do empresário, um verdadeiro sócio. O governo é o sócio que você não escolhe e a contabilidade é o sócio que você pode escolher. Pelo menos isso, então né? escolha a MPK, que é o melhor sócio que você pode ter. Então a contabilidade hoje, a MPK enquanto empresa, é muito mais do que aquela contabilidade do século XX lá atrás, né? É muito mais um amigo do empresário do que só aquela obrigação chata, né? Kaique falou sobre a importância da contabilidade, Felipe, e é óbvio, a MPK é referência, não por acaso está inovando mais uma vez. E inovação acho que é uma palavra-chave, né, para contabilidades hoje, para atendimento aos clientes. Fala um pouco sobre o que a MPK está inovando ou tem inovado nesses últimos anos. Perfeito. A inovação ela é sempre um grande aliado de qualquer empreendedor, né? E não necessariamente para inovar a gente tem que inventar alguma coisa nova, né? Inovar, o que a MPK vem fazendo e sempre aprimorando é sempre fazer o básico muito bem feito. Então aqui todo o tratamento das informações, né, todo esse cuidado com o empresário, com o empreendedor, né, com a figura humana do sócio, além do CNPJ, eu acho que é o que diferencia a MPK das outras contabilidades, né? Além disso, ela vem investindo muito forte na questão de tecnologia e segurança, né? Hoje nosso insumo, se a gente pode chamar assim, é a informação.
né? E a informação tem que ser muito bem cuidada para que se evite problemas. Verdade. Acho que também um tema muito importante, eu queria já no começo desse bate-papo nosso aqui do Kendra Podcast, que é um podcast voltado para empreendedores, para quem quer empreender. Existe uma diferença muito grande entre ser empreendedor e ser empresário, né? O empreendedor é aquele cara, né, que desbrava, o empresário é aquele cara que sai da operação e vai realmente fazer a gestão. Sabendo disso, vocês que estão no dia a dia da MPK, quais são os primeiros passos para quem está nos assistindo agora? Se tornar um empresário, deixar de ser um empreendedor, que é aquele cara que empreende, e muitas vezes ele pode até ser um funcionário, um empreendedor, para passar a ser um empresário, ter CNPJ. Quais são os primeiros passos ali para quem está assistindo? Bom, essas duas figuras elas se confundem muito, né? E as suas características também estão presentes na prática, tanto em um quanto no outro. Né? Você não consegue, na real mesmo, ser só empresário ou só empreendedor. Né? Essas duas figuras são extremamente necessárias e muito conexas no dia a dia. Né? Mas eu acho que, inicialmente, todo empreendedor, né, ele tem que passar pela fase de formalização. Eu acho que é justamente nessa hora, depois que ele já tem um negócio definido, depois que ele já tem alguma atuação, ele passa para a fase formal. Até um pouquinho antes disso, porque a gente constitui muitas empresas aqui na MPK, mas muitas mesmo, né? E com muito orgulho, a grande maioria continuam como nossos clientes. Mas muitos empreendedores, eles não buscam orientação profissional antes da constituição. Então o cara vai lá e constitui uma empresa e depois é que ele vai ver. Atropela as fases. Exatamente. Aí depois é que ele senta para conversar com a gente. Ó, tô aqui com isso. Não, peraí, por que não conversou antes para a gente traçar um plano de negócio, lhe orientar, tanto mercadologicamente falando, quanto na parte de formalização também, quais os melhores caminhos, né? Eu acho que esse é o ideal. Vem conversar com a gente orienta, traça um plano e depois a gente vai para essa parte de formalização. Que isso hoje em dia está bem rápido, né? Hoje a empresa chega a ser constituída em 24 horas. 24 horas? Em 24 horas. Muito rápido. Hoje, com toda a documentação já necessária, mínima necessária, você consegue estar com o CNPJ já Todo o processo é ativo digital. em Claro, 24 depender horas. do tipo de empresa, atividade. Existem atividades de risco, né? Mas o caminho é esse. O caminho para a pessoa que quer se tornar um empresário, aquele empreendedor que tem uma ideia, que conseguiu monetizar isso e quer constituir sua empresa, ter sua empresa e botar essa ideia na prática, é buscar ajuda de bons profissionais para lhe orientarem desde o começo, né? Depois passar para a fase de formalização e aí sim ele entra na operação do dia a dia do negócio dele. E a MPK entra nessa fase também auxiliando a empresa. Mas no caso, o MPK também então presta, se eu entendi, um serviço de consultoria pré-formalização, né? Até para entender o Business Planet, ou seja, tudo que ele está pensando e monetizando ali dentro do negócio dele. Porque, é como você diz, o negócio, na maioria das vezes, o negócio ele se transforma advindo do operacional, né? É um cara que faz muito bem uma coisa, em um determinado momento da vida dele ele escolhe, agora eu quero empreender e me tornar empresário desse negócio. Eu quero deixar de ser funcionário e me tornar... Acho que a maioria das vezes funciona assim. A maioria é dessa forma. E a MPK, ela consegue atuar nesse processo anterior à Constituição para tirar dúvidas? Eu acho que quando eu, né, que também sou CEO, né, da Dualtech, quando eu comecei, acho que uma dúvida que eu tinha, acho que a dúvida da maioria era em que faixa tributária, isso é complicado. Uma consultoria, mim, né? Que todo mundo precisa. A MPK faz isso, uma consultoria pré-constituição ou não? Sim. Você tem que vir para cá, fechar primeiro com a MPK para depois fazer a consultoria? Fazemos sim, isso inclusive por a gente entender que essa etapa também de auxílio faz parte, né, da constituição, do nascer de uma empresa. Então é importantíssimo que se tenha esse auxílio, porque evita muitos erros, evita muitos desgastes, né, e gastos desnecessários que podem ser direcionados para coisas mais produtivas. E não só a MPK, né, mas como o próprio Valência e Félix, ao qual o Felipe fica à frente, muitas vezes, a depender do tipo de negócio, ele precisa já ter uma estruturação jurídica para isso. O ideal, no mundo ideal, seria que todos tivessem, desde o começo, toda uma preparação. Mas a gente vive em um país que é muito difícil empreender. Então, aquele cara que já está pensando em empreender, já saiba que ele está se destacando numa multidão de pessoas. Né? E a gente sabe que ele não consegue fazer tudo. Mas o ideal seria que ele tivesse todo um assessoramento jurídico e contábil. Não havendo a possibilidade de o contábil ele é o mínimo necessário porque vai passar pelo processo de formalização. Sim, Perfeito. verdade.
Gente, eu gostaria de saber um pouco sobre a história da MPK. Quem fundou, quando fundou, quais são os segmentos, se é contabilidade ou existe outra coisa. Um pouco sobre a história. Quantos anos a MPK tem? Bom, vamos lá. Né? A História MPK, grande, a né? história é tão com tempo, né? A MPK, ela tem 31 anos, né, de existência. Né? É uma empresa genuinamente sergipana, né? É completamente familiar. Né? E hoje ela já se encontra na 3ª geração. Né? Ela foi fundada, pensada, né, idealizada lá por Marcos Valença, pai de Kaique e meu tio, né, onde lá no começo ele viu, né, uma oportunidade de negócio, ele viu um nicho muito bem definido e ele tentou a sorte, né, digamos assim, do zero realmente empreender. Marcos que era bancário, né? Ele trabalhava Marcos, no banco. trabalhava. Bancário muitos anos. Exatamente. Como nosso avô, que também foi bancário. E ele Nós somos largou, uma família. eu lembro que né, eu acompanho a história da MPK e ele largou, né, desbravando de forma muito heróica, ele largou o emprego. Exatamente. Né, e disse, agora eu vou empreender. Inclusive, tem pessoas que ainda trabalham hoje que ele conheceu na época do banco. No banco. Olha. O Luiz Mário, que é um dos nossos sócios aqui, somos em 3, eu, Felipe e Luiz, conheci meu pai na época do banco, há mais de 35 anos atrás. Um Exatamente. patrimônio, né? Um patrimônio. E com o passar do tempo ele pôde realmente trazer as pessoas da família, né? E aí veio o nosso avô. Na verdade foi um pouco invertido essa ordem, Sim. né? Começou pela 2ª geração, entrou a terceira. Entrou a primeira, na verdade, e está agora na 3ª. Mas, Né? mas Paris já era contador, já Sempre, atuava já era como contador. Isso. já. Então, Só que sempre da iniciativa privada, né? Sim. Ele trabalhava em Diretamente banco com, também e com outras empresas. Hospitais. então já deveria ter ali uma sementezinha plantada, né, Com o seu Paris certeza. ali. Já, né? inclusive, o primeiro cliente da MPK foi uma indicação de Parísio, né? Olha. Então, assim, ele já estava desde o começo ali. De lá para cá, né? Porque, só para deixar claro quem está 31. assistindo aqui o Quebra Podcast, seu Parísio, ele é um Figura baluarte icônica, aqui. né? Ele é um baluarte aqui, né? Ele traz clientes até hoje. Inclusive, ele é um dos pilares da MPK até hoje. Ele atua até hoje. Não é porque está na 3ª geração, mas né, todos atuam. A 3ª geração, que são vocês dois, Kaique e Felipe, estão atuando hoje, estão à frente do negócio, mas Marcos Valença ainda está presente no dia a dia da MPK. E Parísio também vem todos os dias, O primeiro a chegar. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Né? Ele está ativamente aqui, ele não vem como personagem. Com 81 anos, né? 81 anos. E eu acho que a pergunta é, como é lidar com essas 3 gerações atuando? Vocês têm liberdade? Vocês têm autonomia ou isso acaba impactando? Perfeito. Sim, Franklin, a gente encara, na verdade, essa oportunidade como um privilégio. Né? Eu acho que o choque de gerações, de ideias, de procedimentos, eles existem. E que bom que eles existem. Né? Justamente a partir daí, né, de várias cabeças pensando, que a gente conseguiu e vem conseguindo se direcionar para o caminho correto. Né? É bom a gente ter essas discussões, né, no bom sentido, né? De maneira assim, muito transparente, é uma coisa que a gente sempre tratou, né, e soube diferenciar muito bem a parte familiar e a parte profissional. Né? Então a gente conversa aqui dentro e discute os assuntos de maneira muito transparente. Temos um cliente amigo, a de Jenson, um abraço, meu amigo. Ele falou num dos seus vídeos, né, que uma empresa familiar ela é como uma reação nuclear. Ela, se mal canalizada, ou seja, se deixar os problemas influenciarem as relações interpessoais, isso vai virar uma bomba atômica e algo destrutivo. Mas se bem canalizada essa energia, se bem produzida, né, se bem canalizada, como eu falei, ela vai virar uma usina de força, uma usina nuclear. E eu enxergo que na nossa família é assim. O Felipe falou que é um privilégio trabalhar. Realmente é um privilégio. A gente aprende uns com os outros, né, com os erros e com os acertos. E a gente se ajuda mutuamente. Então, assim, cada um sabe o seu papel, cada um auxilia o outro no seu papel e assim a gente consegue crescer como um todo, né? Mas fica aqui uma dúvida aqui. Muita gente está assistindo, tem esse desafio, separar a vida empresarial da vida pessoal. Quem tem um ambiente empresarial familiar como o MPK tem um desafio a mais, porque você não consegue separar quando vai para casa. Perfeito. A nossa produtora Cádia é mãe de Felipe, também está diretamente ligada ao financeiro da MPK.
como o Felipe já disse, Kaique é filho de Marcos, ambos são netos, então uma hora o assunto empresa acontece fora. Até na maioria do tempo, viu? Até a maioria do tempo. Como é que vocês lidam com isso? Isso é natural para vocês? Ou vocês costumam desligar a chavinha e dizer, não quero falar sobre isso? Muito Isso pessoal, daí né, Felipe? Cada um lida de uma forma. A né? gente realmente, onde está, sempre aborda tanto uma parte quanto a outra. Por diversas vezes a gente já conversou de assuntos familiares aqui dentro. Né, E vice-versa, né? Da empresa, como também no almoço, no jantar, em família, a gente já conversou sobre assuntos de trabalho. Nunca é só uma coisa, eu acho que o bom é isso, né? Porque você não fica exaustivamente no mesmo assunto. Perfeito. Eu acho que é um desafio de todo mundo. Eu, particularmente falando, tentei empreender com a minha esposa e acabou não dando muito certo, porque nós não tínhamos a vivência operacional de como funcionaria isso, criou alguns conflitos que foi prejudicial, por assim dizer, então a gente optou por não continuar. Sim, e é muito normal isso acontecer. Em relação a isso, Frank, eu peguei até um dado aqui que eu acho muito importante isso para quem está assistindo, é que inicialmente, quando eu comecei na vida profissional, eu achava que empresas familiares eram empresas não profissionais, eram empresas arcaicas. Mas a verdade é que com o tempo eu fui vendo que é justamente o contrário. Isso aqui eu estou pegando aqui no site do IBGE, tá? 90% das empresas do Brasil são empresas familiares. 65% do PIB do país e 75% dos trabalhadores estão vinculados a empresas familiares. Então, olha a importância de uma boa gestão familiar, né, que ela representa para o nosso país. Isso traz como característica uma coisa muito evidente aqui no Brasil, é que o brasileiro é um empreendedor nato, né? Ele tem muitos vídeos que a gente vê na internet que diz, olha, agora a NASA vem, porque o brasileiro ele é engenhoso, ele é empreendedor. E óbvio, evidente que você empreende para melhorar de vida, para trazer para sua família uma qualidade melhor de vida. Talvez por isso esses dados de que a maioria das empresas sejam empresas familiares. Mas eu ainda acredito que deve ser desafiador esse descolamento entre a vida pessoal e profissional. Eu acho que o segredo da MPK e o segredo das empresas, e olha, anota aí, que deve ser o segredo da sua empresa também, é conciliar e fazer com que os dois universos não sejam antagônicos, né? Pelo contrário, Perfeito. que eles sejam homogêneos, que você consiga tratar de família na empresa e que você consiga tratar de negócios no jantar de casa, enfim. A gente que vivencia aqui com muitos clientes, a gente já pegou muita coisa, né, sobre esse tema. Coisas boas, como é o nosso caso, a gente tem esse prazer, também como coisas ruins com alguns clientes. Claro, não posso citar casos, né? Mas casos de que essa influência familiar afeta a empresa ao ponto de as pessoas não estarem na mesma sala dentro de uma empresa onde todo mundo trabalha. Então, e casos muito piores também. Então, assim, a pessoa que quer empreender e imagina trabalhar com família, ela tem que trabalhar a si mesmo primeiro, né, para depois pensar em trabalhar com outro. Boa, muito boa. É mesmo. E já que a gente está falando de trabalhar a si mesmo, né, Tis? Tis, tem alguma dúvida sobre o hobby deles? Como é que eles tratam aí o dia a dia deles? O escape, quem é que surfa, quem é que anda de skate, Esporte, quem é que lê, né? né? Academia, o que vocês fazem, né? Fora da MPK para se divertir, né? Viajar, né? Vocês gostam muito de viajar, de assistir um filme, né? Como é que é o hobby de vocês? Eu gosto Me de conta. cinema, só deixando claro aqui que minha esposa, eu e os meus filhos adoramos cinema, é um escape muito bom. E vocês, É muito o que é bom. que vocês fazem para sair para desligar a chavinha? Desligar a chave é forte, né? É uma palavra forte de usar. Imagino. Duvido que vocês falem de negócio escalando a montanha. Vamos Não, falar. realmente, é assim, são poucos momentos que a gente não está pensando, né? Porque realmente faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não tem essa chave de trabalhar o horário que está aqui dentro, saiu daqui, não pensa mais, é muito... Né? É quando você gosta principalmente do que faz, quando você tem isso como objetivo, fica na sua cabeça invariavelmente, né? Mas assim, eu particularmente gosto muito de esporte, então para mim é uma válvula de escape, eu até brinco que é uma terapia, né? Funciona para mim, né? Então eu vou muito por esse caminho. Mas assim, o esporte que eu me encontrei, que eu me identifico, é o jiu-jitsu, né? Para mim realmente assim é uma terapia, aquela horinha que eu tô dentro do Sim. tatame, é uma hora que eu realmente não penso mais em nada. Então para mim funciona de maneira muito completa, né? Eu tento aí de 3 a 5 vezes por semana, então é uma coisa que me traz um bem Sim. muito grande. Muito bom. E você, Kaique? Rapaz,
Eu sou muito parecido com o Felipe nisso. Na verdade, a gente cresceu junto desde criança, nós fomos criados juntos, né? Então a gente temos muitas coisas diferentes, mas também muitas coisas parecidas, alguns gostos. E o esporte sempre foi um deles, né? E o Felipe já surfamos muito juntos, já jogamos muito futebol, mas hoje a gente tem pouco tempo, né? Para poder aproveitar. Então, como o Felipe falou, a gente quando sai daqui não deixa de falar daqui, não é nem por desligar a chave, é porque eu gosto de falar trabalho, eu adoro isso aqui, isso me anima, me disciplina. E para mim o esporte é a academia, que é o que me permite fazer, né? Às vezes eu também faço crossfit, eu sempre intercalo. E sempre a primeira hora da manhã. Quando o sol está nascendo é quando o dia está começando. Inclusive, Kaique fazia academia na academia que eu fazia também, né? Quando eu praticava academia, eu também fui lá algumas vezes, né? Quando frequentava, né? Quando frequentava. Pessoal, eu frequento mais por outros, porque eu não gosto de academia. Não é meio chato mesmo, pra falar a verdade. A academia é chato, mas... O bom resultado, né? Mas o processo... Mas assim, você não faz porque gosta também não. Tem que fazer, meu amigo. Então, é saúde aprenda também, a gostar, né? o que você tem que fazer. Mas vocês estão falando isso é bem interessante porque muita gente que quer ser empreendedor, ele acredita, eu acho que a maioria diz, eu quero ser dono do meu próprio nariz, ter tempo para tudo, fazer o que eu quero. Conta para essas pessoas qual é a realidade de ser empreendedor. Quando eu virar empresário, eu vou ter tempo livre, né? Vou ficar de boa, quase acordar um adolescente tarde. dizendo, quando eu fizer 18 anos, eu vou ser independente. Vou morar sozinho, vou comprar meu apartamento, né? Conta pra gente aí. É verdade, qual é aquela impressão, né, de que o dono da empresa, né, na visão de quem geralmente é contratado, é o que menos trabalha, né? É justamente o contrário, assim, as responsabilidades estão com você 24 horas, né? Então, todos os riscos da atividade, tanto de maneira externa como de maneira interna, são exclusivamente suportados pelo empresário, né? Então, assim, é realmente quem está na linha de frente, né? É realmente quem está em todas as miras. Então, o empresário tem que se desdobrar, né? Não só em termos de tempo, mas principalmente em termos de conhecimento. Né? Ele tem que ser um curioso, né? Entender um pouquinho de tudo, porque é necessário. E aí, Kaique? Se alguém está pensando que empreender é fácil, qual é a sua dica? O que você vive na pele hoje que você achou que era fácil e hoje não é? Diz esse cara, se eu pudesse dar um recado para Kaique de 5, 10 anos atrás, o recado é... Faça tudo do mesmo jeito que você fez. Não é fácil, mas vale a pena, sabe, Franklin? Para quem está pensando de que vale a pena. Se você quer subir a montanha, você sabe que você vai sofrer até chegar lá em cima, né? Eu tenho um sonho que eu acho que espero um dia realizar essa escala do Everest. Eu fico acompanhando sempre vídeos que eu posto, vídeos do pessoal subir. Mas é um sofrimento para o cara chegar lá em cima. O cara E descer. E descer. Literalmente. Exatamente. Quantos podem falar que fizeram isso no mundo? Né? Então, assim, é um destaque. Você ser empresário, como eu disse lá no começo, ainda mais no Brasil, Sim. é você se destacar da multidão. Agora, saiba que você está se destacando em quê? Né? É para sofrer, é para ralar, é para se arriscar. É o seu pescoço o tempo todo. Se der certo, legal, colhe os frutos. Se der errado, saiba que você também vai ser apedrejado por isso, né? Nós aqui, eu e Felipe, a gente trabalha junto na MPK. Felipe tem o Valence Félix. Temos algumas outras empresas no grupo. Então, a gente, além de empresário, a gente também é um pouquinho de empreendedor, né? De buscar novas realidades, buscar novos negócios. E não para de sofrer nenhum dia. A palavra é sofrimento, viu? Mas é um sofrimento bom. Mas é um sofrimento de processo. É um sofrimento de crescimento. O objetivo é de crescimento. Que é crescer, que é almejar o cume do Everest, que eu acho que todo mundo quer. Mas tem que descer. Se não descer... Tem que estar... Falando nisso, a gente se depara com um dado, né, que é um dado conhecido por todos que querem empreender. E quem não conhece, por favor, antes de tentar ser empresário, precisa conhecer esse dado. Que o Sebrae demonstra muito bem é que de 10 empresas, 7 fecham nos primeiros 3 anos de existência. É o primeiro filtro, né? Exatamente porque as pessoas não estão prontas para lidar com o processo. Elas querem, na verdade, alcançar o objetivo final, porém elas não querem passar pelo processo, não sabem, não tiveram assessoria contábil. Exatamente, era o que eu ia dizer agora. Na verdade, não é nem que não estão prontas para passar. Muita gente tem uma resiliência muito boa, principalmente o brasileiro. Sim. A gente bate nessa tecla porque realmente, como o Kaique falou, empreender no Brasil você já começa no nível hard, né? Você já começa sendo sugado de todos os lados. Exatamente. Governo, né?
Então, assim, você começa realmente... O Brasil é um dos países, né, com mais lei específica do mundo. Né, com leis de tudo que você imaginar tem. Né? Com mais legislação, né? O que eu falo de lei não é só a lei especificamente, são os decretos, são as normativas. Quando fala governo, não é um governo, né? É governo municipal, governo estadual, governo federal. Você tem 3 forças, na verdade, cada um com suas obrigações. Exatamente. Eu não queria ter, não. É possível não ter? De forma nenhuma, só não sendo. Então, assim, a gente bate nessa tecla e retomando, tem muito... o brasileiro ele é muito resiliente. O que a gente enxerga é que, na verdade, a maioria desses fechamentos são por falta de conhecimento, por falta de um suporte. Então, a quantidade de erros que você comete pela falta de conhecimento são absurdos, né? Então, isso realmente ele quebra. E falta de conhecimento, Felipe, porque às vezes a pessoa ela começa sem nem saber o que vai enfrentar. Exatamente. Então, assim, ela não estudou antes para ver quais vão ser as obrigações. Ela começa e fala, não, depois eu resolvo. Os impostos, né, que tem que pagar. Pronto, quando ela recebe a primeira guia para pagar, ela fala, mas é isso tudo? Aí eu tenho que pagar isso. Você não se preparou para isso? E é uma pena, porque o Brasil ele é um dos piores países do mundo para isso, né? Ele desincentiva que hajam empresas, infelizmente. E a trajetória de vocês? Me contem um pouco. Vocês já cresceram e falaram, eu quero entrar na MPK, eu quero virar sócio? Ou teve aquele momento de, não quero, aquela rejeição? Ou quando entrou aqui, entrou de cabeça? Como foi esse momento, assim, de entrar na MPK, né? Depois que vocês, né, cresceram, estudaram? Bom, falando por mim, assim, Tis, a MPK, na verdade, aconteceu. Né? Nunca foi planejado. Na verdade, quando eu me formei lá em 2014, né? Que eu entrei na faculdade em 2010, né? Na primeira faculdade que eu fiz de Direito, o plano era sempre ir para o concurso público. Né? Até porque minhas referências, né, de casa, de segurança, de bem-estar, de retorno, de estabilidade, era do concurso público, né? Então eu sempre tive essas referências e para mim parecia ser um caminho muito bem trilhado, né? Que já muito bem validado, digamos assim. Então não tinha porquê, né, ir me arriscar, né? E a MPK surgiu, na verdade, de conversas, né? Quando eu estava prestes a me formar, conversas com o Marcos e a gente iniciou de maneira bem despretensiosa, né? A palavra é essa. E aí a coisa foi acontecendo. Acho que desde o primeiro momento eu me apaixonei pela iniciativa privada, né? Tive uma experiência no serviço público de 2 anos como estagiário no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, onde conheci pessoas maravilhosas, mas via o processo muito engessado. E aquilo me incomodava, né? Me incomodava por saber que podia produzir muito mais e era engessado a coisa parece que era feita para não andar. Sim. Apesar de ter pessoas maravilhosas e pessoas dedicadas que eu, assim, me deram uma bagagem de conhecimento e de percepção realmente do direito aplicado, né, indescritível, coisa que a faculdade não traz. E a MPK surgiu nesses moldes, né? Foi iniciado pelo Valêncio Félix, né? E a MPK veio depois, na verdade, já na parte de gestão. Então, foi daí que surgiu, mas de maneira não pensada mesmo. Mas, realmente, eu me apaixonei pelo processo de empreender, de gerir, né, pela iniciativa privada. Legal. E você, Kaique? O meu acho que foi ao contrário de Felipe. Desde criança, desde muito pequeno, eu sempre quis ser empresário. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, que a gente fazia aquelas brincadeiras de menino, eu lembro que o pessoal, vou pegar meu bornal, não sei o quê. Eu pensava em pegar uma malinha, porque era o que eu via meu pai pegando, então era o meu ideal. Você é mais jovem do que a MPK, né? Sou mais jovem que a MPK. Somos nós dois. Somos. A terceira geração é mais jovem do que a MPK. Que é a empresa, exatamente. Pensava em pegar aquela malinha, a malinha que nós trabalhamos hoje em dia, desde criança, porque era meu ideal. Eu via meu avô fazendo aquilo, via meu pai fazendo e você se espelha nas pessoas que você admira, né? Quando eu iniciei a faculdade, eu entrei na faculdade com 16, comecei a estudar Direito e eu vim trabalhar aqui, que eu já realmente queria. Só que eu comecei naquela trajetória que você vai de baixo mesmo. Meu pai me botou lá para rodar órgão público, fazer aquele negócio, né? Você vai começar de baixo. Você não pensa que porque você é filho, você vai começar gerindo, nada disso.
E aí eu ralei um pouquinho, né? Fiquei 6 meses. E aí não me adaptei a tudo que eu esperava. Não foi, não por várias questões, não me encaixou o trabalho. E aí foi quando eu fui aquilo que todo jovem do Brasil é incentivado a fazer, estudar para concurso público. E aí fiquei durante o resto da faculdade, 4 anos mais ou menos, estudando para concurso público. Passei em concurso público e quando fui chamado também por processos da vida, em conversas com o avô e com o pai, as coisas na empresa também, eu terminei vindo trabalhar aqui. E aí as coisas são como tem que ser, né? E para mim hoje é onde eu me encontro realizado. Verdade. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que foram, né, trazidas por clientes, internautas que a gente contatou. É interessante, Frank, só fazendo um adendo, né? Essa questão da idade da MPK, que ela é mais velha do que nós dois, né? Eu tenho 30, Kaique tem 28 e a MPK tem 31. Né? Eu até já comentei aqui dentro que para todo empreendedor, a empresa é como se fosse um filho. Sim. Né? Você vê nascer, você vê, né? Se você for conversar com a maioria dos empreendedores, ele considera ali um filho. Né? Na minha visão, eu acho que Kaique compartilha disso também, a MPK é um irmão mais velho. Né? A nossa impressão é que é um irmão mais velho, é aquele irmão que você se espelha, né? Que você vê quase um pai. Né? Aquele irmão mais velho realmente que você quer aprender com ele. Eu acho que também pelas referências de família que a gente tem aqui dentro, né? Trabalhar com tio, com mãe, com avô, então você está constantemente se espelhando nos mais velhos para conseguir absorver tudo que eles mostram de bom, né? As partes positivas, aprender com as partes negativas para não cometer os mesmos erros. Então essa diferença realmente Você falou uma coisa que eu agora eu fiquei curioso. Acho que o maior desafio de assumir a gestão de uma empresa que já tem um gestor, que já vem com uma filosofia de gestão, é adaptar toda a equipe a esse novo modelo de gestão. Vocês tiveram dificuldades, antes de eu começar com as perguntas que os internautas mandaram aqui, né, e também alguns clientes, vocês tiveram dificuldade em se colocar como CEOs, porque hoje Felipe, né, desenvolve a função de diretor comercial, não é isso? Perfeito. Kaique desenvolve a função de diretor administrativo. Vocês tiveram dificuldades em serem líderes, em serem ouvidos como líderes? Isso foi fácil para vocês? Isso foi natural? Ou houve alguma resistência no começo por parte da equipe? Porque eu quero salientar o seguinte, muitos dos que vocês comandam hoje têm a mesma idade que são mais velhos do que vocês, fundaram a MPK e hoje vocês dirigem essas pessoas. Isso foi fácil? Porque é comum, né? Não foi e não é. Na verdade, lidar com gente é uma arte por si só. Né? E a gente já entrar em uma empresa de um porte elevado, né? De um porte grande, culturalmente formada, né? E com pouca idade, é complicado. Né? Você passa por uns processos de algumas provações que eu acho que o grande diferencial é você ter conhecimento, é você mostrar técnica no que você está fazendo. Eu acho que sempre foi o caminho que eu pensei desde o começo que eu entrei. Eu fiz, eu entrei muito novo, né? Então você sentar para conversar não só com equipe, mas com pessoas de uma maneira geral, com cliente, com fornecedor, com qualquer relação humana, eu sempre prezei pelo conhecimento. Então, eu acho que se eu mostrar conhecimento, se eu mostrar que eu sei do que eu estou falando, a pessoa vai me dar um voto de confiança, né, e quebrar um pouco essa barreira. Então, sempre fui por esse viés, particularmente falando. Essa é uma questão, Franklin, que é o processo sucessório, né? Isso toda empresa que durar muito tempo vai enfrentar. Toda empresa. Isso é tema de discussões e livros e fórmulas e ninguém tem fórmula pronta. Ninguém tem. Você pode pegar os melhores consultores do país, os melhores... Né? Enfim, muito particular. É muito particular de cada família, de como está a situação da empresa, da cultura. Então, nós chegamos em uma empresa com, na época, né, 20 e poucos anos, que já tinha uma cultura enraizada e meu pai como administrador, naquele perfil de administrador. E, de repente, tem Felipe e Kaique com outro perfil, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Mesmo a gente se espelhando em Marcos, não é a mesma pessoa que nós, né? Então, assim, é muito difícil. O que é que eu enxerguei nisso? Eu enxerguei uma oportunidade.
Qual era a oportunidade? De você, enquanto ali, o mais novo, não só em idade, mas de experiência, em você usar essa sua distância de tempo para absorver o máximo de informações possíveis. Então, quando todas essas pessoas que trabalham aqui, e até hoje eu aprendo todos os dias com eles, eu estou aprendendo, eu ainda estou muito novo e ainda tenho muito para trazer para a empresa. Olha que ganho, eu e Felipe conseguimos assim trazer para a empresa, né? Isso é a minha visão, né? Mas assim, respondendo a pergunta de forma bem direta, é muito difícil. Processos de sucessão, pouquíssimas empresas dão certo. E vou mais. O grande responsável pelo bom processo de sucessão aqui, eu diria até que foi Marcos. Muito sabiamente soube conduzir. Muitos diretores, eles... Ainda em vida, né? Ainda em vida. É importantíssimo vida, isso, exatamente. esse ponto, porque você ter um processo sucessório em vida é muito menos traumático, para a empresa. Aí já não estou falando a questão família, né? É a questão empresa, porque a empresa não para, independente do que aconteça, né? Esse processo ter acontecido em vida, como vem acontecendo, ele é muito mais suave, Suavizado, né? Suavizado, né? Ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais pacífico do que você pegar uma empresa desse porte e cair de paraquedas, sem referência nenhuma do como era feito, do como é para fazer agora, e tocar. Então a chance de dar errado é bastante grande. É muito grande. Mas é isso, a gente tem esse apoio muito grande dos familiares de Cádia, de Marcos, de Parísio, de Luiz Mário, que é nosso sócio, e de toda a equipe. Então, isso foi primordial, ter esse apoio. É claro que houve muitos obstáculos, e hão de haver. Mas assim, a gente conseguiu em conjunto, e aí realmente foi como um time, e superando eles cada vez mais, para estar se tornando o que a MPK se tornou e o que espera se tornar. É um desafio. Bom, vamos para as perguntas. Vamos. Ti, você quer começar? Sim. A primeira pergunta é: toda empresa precisa de um contador? Seja ela MEI, enfim. Precisa, né? Existem, além, né, da obrigatoriedade, e de onde vem essa obrigatoriedade? Das informações que precisam ser repassadas, né, aos órgãos de uma maneira geral. Existem algumas informações que são preenchidas de maneira exclusiva pelo contador. Então, a empresa, para estar de maneira regular, ela obrigatoriamente precisa ter o acompanhamento de um contador. Entendi. Segunda pergunta é: quanto custa contratar serviços contábeis? Existe uma média, né? O órgão regulador aí define uma média de mercado, é mais caro, é mais barato? Como é que você escolhe? Eu acho que talvez a pergunta não seja quanto custa em termos de valor, mas o quanto custa escolher a contabilidade errada. Quanto custa caro, custa caro. Eu estou aqui custa diariamente. Às vezes até a própria empresa. Então, eu estou diariamente com vocês aqui, né, que sou CTO do grupo, e o Felipe fala muito que quando a empresa vem para cá, pagava X, né, Felipe, e não tinha nada de retorno da sua empresa. E quando chegar aqui na contabilidade da MPK, por ser referência, ele tem um valor maior, mas ele tem, né, um retorno muito maior. O pior, Franklin, não é nem questão de retorno, é quando há o prejuízo por você estar em uma contabilidade que não está apta a cuidar do seu negócio. Aí é o que ganha um grande problema. Isso a gente bate tanto na tecla e até... casos inimagináveis. Né? A gente vê assim, vários absurdos no dia a dia, né, de empresas que principalmente que já vêm de outras contabilidades, né? A gente pega alguns casos realmente que são inexplicáveis. Olha, o Felipe começou essa conversa dizendo o seguinte: a MPK, ela é referência por fazer o básico bem feito. Isso é assim, nós nos especializamos em fazer o básico muito bem feito. Então, o empresário que está conosco, ele está há 30 anos conosco, porque ele sabe que ele pode dormir hoje, que amanhã a empresa dele não vai ter um problema. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei o nome do médico, tá? Eu não sei o nome do médico. Ele fica naquele centro médico novo, ali na Coroa do Meio. Tive uma reunião recente sobre, né, uma proposta de TI da Dualtec e descobri que ele é cliente da MPK. E quem estava com ele era outro médico, perguntou assim: mas a MPK, ela é boa? Ele respondeu exatamente isso que ele falou. Agora me veio a lembrança de que ele disse: olha, eu estou começando com a MPK agora, mas o fato deles serem perfeitos no básico
já me dá a tranquilidade que eu preciso para trabalhar. Exatamente. Não sei como vai ser daqui para frente e provavelmente será muito melhor, mas só entregar o básico muito bem feito já me dá a tranquilidade para focar no meu negócio e despreocupar com as preocupações obrigatórias que o governo me impõe. Exatamente. É isso, né? Você saber que seu imposto está correto, que sua folha de pagamento está correta, que todas as obrigações, porque cada empresa ela tem obrigações próprias, né? Então você lida com empresa da área de saúde, ela talvez tenha obrigações junto à ANS, Agência Nacional de Saúde. Você vai pegar imobiliárias, ela tem a Admob, né? Então é você saber que todos esses pontos estão sendo feitos por profissionais com conhecimento técnico e específico para isso, né? Então Hoje, assim, a MPK tem quantos funcionários? Hoje a MPK tem em torno de 130 pessoas aqui dentro, diretamente na sede. Muita gente, né? É muita gente. E isso dá know-how para aquilo que a gente está conversando antes de começar o programa, de atender todo o Brasil, né? Perfeito. A MPK hoje tem uma estrutura não só pessoal, mas tecnológica, né, de atender qualquer segmento, qualquer tributação e qualquer localização do Brasil, né? Nós temos cliente em 8 estados, né? Atendemos a grande maioria no Norte e Nordeste, né? Mas temos clientes também no Brasil todo e nos dá essa possibilidade. Por quê? Sempre foi muito focado nos pilares da tecnologia e da comunicação. Então, com essa realidade, a gente consegue atender qualquer cliente, tá? Com uma comunicação muito facilitada através de aplicativo, de maneira digital, né? Nós temos uma política aqui interna também preocupado, né? Não só com o processo, mas com o meio ambiente de política zero papel, né? Então, todo nosso parque, né, como a gente chama, ele tem materiais padronizados, né? Tem toda uma estrutura para dar suporte justamente a esse atendimento. Isso a parte física, né? Física. E a parte de pessoas, Kaique, também a gente tem profissionais muito atualizados. A gente tem gente aqui formada na área de administração, temos, claro, contadores aí, né? Não tem como não ter diversos contadores e cada um se especializa numa coisa. Então, nós temos contadores especializados na área fiscal, contadores especializados em departamento pessoal, porque isso no Brasil é tanta legislação, é tanta regulamentação que não dá para ser como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o contador ele não faz esse papel que o contador brasileiro faz, de você ter que se especializar em obrigação. Lá não tem igual, quase não tem obrigação perante o governo. Ele é especialista em ser um consultor para um empresário. E é isso que a MPK está levando hoje. Ela formou muito bem uma base, que pouquíssimas contabilidades no Brasil conseguiram fazer isso, que é fazer o básico bem feito. Isso é muito difícil, é um controle diário de gestão de tarefas enorme. Então, uma obrigação que deixa de ser feita é multa para o cliente. E quem tem que pagar, no nosso caso, quem paga, se houver, somos nós por contrato. Né? Claro que na rua, em outras contabilidades, você não vai ver isso acontecendo, eles empurram para o empresário. Né? Então, aqui a gente tem uma equipe muito grande, muito diversificada de pessoas para atender todo tipo de empresa. Kaique, você falou um pouco sobre os setores que aqui tem, pessoal, fiscal, contábil. Qual o setor que você acha que é mais desafiador trabalhar? Vocês acham? Não tem, não. Realmente não existe. Porque, assim, no mundo ideal, não haveria necessidade de você ter vários setores para cuidar de uma empresa. Então, poxa, Franklin tem uma empresa e a gente é a contabilidade, a gente presta um serviço de contabilidade. Eu tenho que ter quase 3 empresas para prestar um bom serviço a ele. Uma empresa de departamento pessoal, área fiscal e área contábil. Né? É uma pena que seja assim, mas é o Brasil. Então, isso dá muito trabalho. O desafio são em todos. Porque regulamentação, por exemplo, fiscal é por estado. A parte de departamento pessoal, ela é federal, né? Mas são muitas mudanças. Então, quem pegou o período de pandemia, você lembra, né, Felipe? Sim. A loucura que foi a pandemia. É federal a tributação, né? Mas você tem todas as obrigações que elas advêm de convenção coletiva. E aí cada uma tem a sua e... Estava nem lembrando. Cada sindicato, Pronto. E na parte contábil é a que menos muda, porque a parte contábil em si da contabilidade ela é a mesma há muito tempo. O que muda é a velocidade das informações que o empresário precisa. Hoje o empresário precisa dos dados na palma da mão. E a MPK está se diferenciando por isso no mercado. Quase que em tempo real, né? Quase que em tempo real. Hoje o cliente da MPK ele tem um aplicativo que ele vai ver o financeiro dele na mão dele.
Isso você não vai encontrar em outro lugar. Né? Muito Isso é um bom. investimento que a MPK faz para que o cliente dele tenha essa gestão sobre a empresa dele. Então, assim, não tem nada fácil. É o que eu disse lá, nós conversamos sobre isso. Você quer ser empresário, estude e veja onde você vai pular. Eu acho que comercial? a mais cobrada, assim, não vou dizer que tem a dificuldade, né? A mais difícil. Acho que aí colocou muito bem que elas estão, né? Cada um tem as suas dificuldades, mas eu acho que a que mais interessa ao empresário é a parte fiscal, Entendi. porque ela age diretamente no bolso, né? Então é a parte de impostos, né? Eu acho que é a parte que o empresário de maneira geral mais se interessa e mais pergunta e mais questiona. Ela é a ponta do iceberg da É a contabilidade. ponta do iceberg, é a que fica exposta, de fato. Acho que o sonho de todo empresário, a pergunta de todo empresário quando chega numa contabilidade é como posso pagar menos imposto, né? Sim. Né? O sonho de qualquer empreendedor, de qualquer empresário hoje em dia. Então, assim, eu acho que por esse caminho a gente poderia, por questão de interesse, mas não de dificuldade, colocar a fiscal como mais procurada, digamos assim. Entendi. Mas o comercial, como é que a MPK hoje faz? Tem como estratégia? Quais são as ferramentas que a MPK utiliza para trazer novos clientes? A contabilidade de 31 anos atrás não é a mesma de hoje. Muito embora os processos devam ser o mesmo, mas como vocês disseram, a agilidade, a resposta que o cliente exige, a forma que ele busca, até os negócios mudaram, né? Os negócios que existiam há 31 anos atrás, a maioria deixou de existir e os novos negócios, né, os negócios digitais, passaram a ser uma realidade. Como é que a MPK hoje ela se comporta? Ela está atrasada? Ela está atualizada? Como é que ela se comporta nesse cenário novo? Boa pergunta. Acho que voltando mais uma vez, Kaique, no que a gente comentou, no que eu comentei no começo, é fazendo o básico bem feito, né? A gente não inovou, a gente não faz nada diferente do que o mercado Nunca reinventamos a faz. roda, né? Exatamente. A roda continua sendo redonda, né? Só que a gente consegue fazer com que ela rode mais rápido. É só isso. É só isso, né? Cromou Bem entre aspas, né? Cromou a roda. Exatamente. A gente tem acompanhado toda essa evolução tecnológica, né? A pandemia trouxe aí um avanço considerável nas tecnologias, né? Nas novas formas de comunicação. Então a gente vem acompanhando isso muito bem. Especificamente em relação ao comercial, nós temos hoje multicanais, né, de venda, né, vários funis de venda, onde a gente sempre busca dar esse direcionamento, seja ele no físico, né, que ainda é muito importante, né? A gente muito se fala hoje de digital, muito se fala hoje de internet, mas a gente reconhece e não abre mão da importância do físico. É até uma característica da MPK, essa pessoalidade, tanto no tratamento como na prospecção, né? A gente não está a gente trata por si só de assuntos muito delicados, né? Patrimônio, às vezes é a vida financeira de uma pessoa como um todo, de uma construção que ela teve durante uma vida, né? Então não são assuntos simples, né? Como comprar um produto, né? Você vai pela internet, lê a descrição, compra, se não gostar, tem alguns dias para devolver. Então não é assim simples, né? A gente trata com coisa muito séria. E a gente tem tanto hoje os meios digitais, né, através das principais plataformas, Instagram, Google, através de landing pages do nosso site, né, como o nosso atendimento também por telefone, presencial, através de indicações. Então a gente trabalha dessa forma. Tem que entender o seguinte, sabe, Franklin? Toda empresa ela quer vender. Toda empresa ela quer vender. Então, seja ela empresa de produto, seja uma empresa de serviço, né? No nosso caso, nós prestamos serviço. O ser humano, para ele fechar negócio, não mudou o que era lá atrás para o que é hoje. É olho no olho e um aperto de mão. É claro que existem ferramentas, como o Felipe disse, a roda ainda é a mesma, né? Existem ferramentas para você melhorar essa forma de
de venda, de você conseguir sentar com a pessoa e demonstrar o seu serviço, os seus diferenciais e conseguir fechar um bom negócio, né? Mas na prática é muito interessante porque isso é um padrão em todas as contabilidades, você não consegue atender um público muito grande e é algo que a MPK está se propondo a mudar. Existem hoje as chamadas contabilidades online, né? É algo muito diferente, a MPK não é uma contabilidade online, nós somos uma contabilidade digital. Isso é muito importante entender, né? Porque pouquíssimas empresas, né, Felipe, podem ser atendidas pela contabilidade online. Eles definiram um nicho de mercado muito simplista, né? Basicamente, essas contabilidades online, elas atendem empresas do Simples Nacional de serviço. É basicamente Ou seja, isso. então, o cliente, ele vende produto, eu consigo... Não. Por quê? Não, porque você sai da seara federal e adentra nas searas estaduais. Foi um nicho de mercado. E a MPK, ela atende tudo, né? A gente realmente faz o bem feito em tudo. É uma frase que já está até um pouquinho cansada, mas é porque realmente é o que nós somos bons. E essa forma de fechamento de contrato veio lá do Paris, do nosso avô, de meu pai. E a gente aprendeu com eles que você fecha negócio é sendo transparente e ético. Olha, sua empresa é isso, é assim que nós trabalhamos e nós garantimos que você vai estar com sua empresa dessa forma durante os próximos anos. E é por isso que os clientes continuam conosco, né? Mas eu e Felipe, a gente tem muito contato com os clientes, é diário. Na verdade, a maior parte do nosso trabalho é atender cliente, seja buscando novos, seja atendendo aqueles clientes que já estão na MPK. Bom, é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Kendra Podcast. O papo dava para ficar aqui horas e horas. Eu como empresário, você que está assistindo esse podcast também como empresário, deve ter a mesma sensação. Mas a gente tem que liberar os nossos convidados, eles têm outros compromissos aqui. Eu queria, para finalizar, né, Tis, fazer a pergunta de ouro. Vamos lá. Qual o segredo do sucesso da MPK? Pergunta de ouro. Essa é realmente a pergunta do milhão, né? Eu tenho uma palavra: integridade. Integridade pessoal, profissional. A integridade ela vai levar você para qualquer caminho. Então, assim, é mais difícil. Existem caminhos mais fáceis para você conseguir sucesso. Mas eu lhe garanto que você sobe e cai na próxima semana. Não vale a pena. É muito o que a gente melhor, fala aqui do castelo de areia, né? Castelo de areia. Você constrói mais rápido, mas na primeira onda ele cai. A gente não. A gente vem há 31 anos botando tijolo por tijolo. E sempre quando tem uma rachadura, nós vamos lá e corremos para tampar. Então, assim, a ética, a transparência, é por isso que nós somos reconhecidos. Nossa família é reconhecida por isso. E isso reflete a cultura da MPK. Na questão comercial, sempre que alguém me encontra, fala assim, Kaique, todos os funcionários de vocês trabalham no comercial, é porque falam tão bem da MPK, todo mundo parece que quer vender a empresa. Então, essa é a nossa cultura. A gente quer ter pessoas que gostem de trabalhar, né? E que representem a marca. Elas são a marca, né? É isso. O segredo para mim é isso. Um ponto que, basicamente, assim, eu me orgulho muito, isso no convívio social, é que em todo lugar que a gente chega, né, que a gente se apresenta como MPK, né, ou como sobrinho, no meu caso, e neto, são as palavras que a gente escuta das pessoas que a gente tem aqui dentro, Marcos e Parísio, né, e aí caráter, né, integridade, ética, transparência, eu acho que são essas características que a gente sempre, que reiteradamente escuta de elogios, né, sobre essas pessoas, e isso realmente reflete não só para a gente como pessoa que vem aprendendo, né, mas também como uma empresa, né, na formação da sua cultura. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio do Kendra Podcast. Meninos, foi um prazer ter vocês aqui nesse bate-papo muito instrutivo, muito esclarecedor, e eu queria convidar vocês para fazerem suas considerações finais. Bom, Franklin, Tis, foi um prazer estar aqui, né? Realmente um bate-papo muito produtivo. Só deixar aí para o pessoal, tá? Segue lá a gente nas redes sociais, né? Quem ficou com alguma dúvida, quem quiser, né, tirar aí, fazer algum questionamento, ficou algum assunto aqui que não ficou claro, segue a gente lá, pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá? O Instagram é o Felipe V. Félix, tá? Então é só seguir lá a gente, manda mensagem, que a gente manda também sugestão, né? E a gente fica aqui à disposição, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. A gente vai colocar na descrição do vídeo, mas é bom vocês falarem. Sim, claro. Vamos gravar.
Eu agradeço, Tiz, agradeço, Franklin, pelo convite. Desejo muito sucesso a esse novo projeto, né, dos estúdios MPK. Quem quiser seguir nas redes sociais, meu Instagram é o Kaique Valenca, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, estamos à disposição. Vem aqui conhecer nossa estrutura, vem aqui conversar um pouquinho conosco. O cafezinho é muito bom, eu garanto, né? O cafezinho da Dona Eva. Esse o melhor. Venha pelo cafezinho que a gente conversa aqui e espero que seja a primeira de muitas conversas com vocês. Foi muito prazeroso. Obrigada também à MPK, né, que é o nosso estúdio aqui, né, que cedia o Kendra Podcast. E os dados da MPK Contabilidade estão aqui embaixo, então fique à vontade para entrar em contato com a gente e saber mais. Obrigada, pessoal. Bom, chegamos ao fim do nosso Kendra Podcast. Toda quinta-feira, episódio novo. Contamos com você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.